que você está fazendo aqui? Você não foi convidada para hoje. As palavras cortaram o ar perfumado da recepção como vidro quebrado, e senti cada olhar da elite paulistana se voltando para mim como holofotes em um palco que eu não havia escolhido pisar. 250 pessoas testemunhando minha humilhação pública. Sussurros se espalhando pelo salão principal do buffet Vila Lobos como fogo em palha seca. Eu sorri com a doçura venenosa que só uma mulher de 67 anos pode aperfeiçoar, olhando diretamente nos olhos amendoados da noiva do meu filho. Estou indo embora, querida Camila. Respondi com a voz firme que usei para criar Marcelo sozinha por 3 anos depois que o câncer levou meu Osvaldo. Mas primeiro, quero que todos conheçam meu convidado especial, um velho conhecido da nossa querida noiva. Quando ela viu quem estava caminhando em direção ao altar, decorado com 2.000 rosas brancas que eu havia financiado com o dinheiro da aposentadoria do meu marido morto, o rosto de Camila Santos ficou mais branco que o vestido Lucas Andere de R$ 15.000 que também saiu do meu bolso. Suas pernas cederam e ela desabou no chão de mármore importado, o buquê de rosas se espalhando como gotas de sangue branco ao seu redor. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com pessoas que pareciam uma coisa, mas eram completamente diferentes. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Vocês provavelmente estão se perguntando como uma aposentada de muca acabou orquestrando o que os jornais depois chamaram de o casamento mais dramático de São Paulo em 2024. Bem, sentem-se aí que vou contar cada detalhe de como descobri que minha futura nora era uma mentirosa profissional e como planejei uma vingança que ela jamais esquecerá. Meu nome é Solange Ferreira da Silva, mas todo mundo me chama de Sol desde que nasci numa manhã de dezembro de 1957, filha de um ferroviário e de uma costureira na Vila Prudente. Cresci sabendo o valor de cada centavo, vendo meu pai sair de madrugada e voltar de noite com as mãos manchadas de graxa, minha mãe curvada sobre a máquina Singer até os olhos lacrimejarem. Eles me ensinaram que honestidade não é só virtude, é questão de sobrevivência para quem vem de baixo. Casei com Osvaldo aos 22, tive Marcelo aos 25 e construímos uma vida simples, mas digna, numa casa de 3 cômodos que pagamos em 20 anos. Osvaldo vendia seguros, eu dava aulas de reforço para crianças da vizinhança. Quando ele morreu aos 61 anos, depois de 2 anos lutando contra um câncer de pulmão que o fumo barato levou embora, deixou uma aposentadoria modesta e um FGTS que guardei como tesouro sagrado. Era o futuro do meu filho, o homem de 34 anos que se tornou engenheiro civil, porque eu e o pai fizemos cada sacrifício imaginável para que ele estudasse. Até 3 meses atrás, eu pensava que estava vivendo o sonho de toda mãe brasileira. Ver o filho se casar com uma moça de família, ter netinhos para encher minha casa vazia de risadas. Camila Santos havia chegado na vida do Marcelo como um presente dos céus, uma enfermeira pediátrica do Hospital das Clínicas que fazia trabalho voluntário no Instituto do Câncer Infantil aos finais de semana. Ela era tudo que uma sogra pode sonhar. Bonita sem ser vulgar, educada sem ser esnobe, carinhosa sem ser grudenta. Dona Sol. Ela me chamava com aquela voz doce que derretia meu coração de avó solteira. A senhora é como a mãe que eu nunca tive. Pobre menina órfã, pensava eu, rejeitada pela família rica por se apaixonar por um rapaz de classe mais baixa. Como meu coração sangrava por essa garota corajosa que havia desistido de tudo por amor. Quando ela chorou contando que os pais a deserdaram porque consideravam Marcelo inferior ao status social da família Santos, eu a abracei como filha e prometi que nossa família a amaria para sempre. Foi então que comecei a planejar o casamento do século. Esvaziei a poupança que havia construído centavo por centavo durante 40 anos de trabalho. Resgatei o FGTS do Osvaldo, que eu guardava como reserva de emergência. Fiz até um empréstimo consignado de R$ 50.000, comprometendo minha aposentadoria pelos próximos 5 anos, porque queria dar para Marcelo e Camila o casamento de contos de fadas que ela dizia ter sonhado desde menina.
O buffet Vila Lobos, com seus jardins imensos e salões de mármore, custou R$ 80.000. O vestido, um Lucas Andere que precisou de 3 ajustes para ficar perfeito no corpo esguio dela, mais 15.000. As flores, 2.000 rosas brancas vindas de uma fazenda no interior de Minas Gerais, porque Camila fez questão que fossem puras e naturais como nosso amor. R$ 25.000 de flores que durariam um dia. Paguei até o último fio de cabelo do penteado da noiva, cada pétala que decoraria as mesas, cada nota que a banda tocaria durante a festa. Porque a família da Camila, ela explicou entre lágrimas que me pareceram tão genuínas, havia cortado relações com ela completamente. Não haveria ajuda financeira, não haveria presença no casamento, não haveria aprovação familiar. Apenas rejeição e desprezo por ela ter escolhido se casar abaixo de seu nível social. Não se preocupe, minha filha. Eu sussurrava enquanto acariciava seus cabelos castanhos sedosos. Nossa família tem amor suficiente para compensar a frieza da sua. E ofereci a ela o que tinha de mais precioso: o colar de pérolas da minha avó materna, uma herança de família que havia passado por 4 gerações de mulheres Ferreira. 5 fios de pérolas naturais que minha bisavó havia ganhado do marido italiano quando chegaram ao Brasil no início do século passado. Era para ser usado pela mulher que meu filho escolhesse para a vida inteira. Dona Sol, ela suspirou quando coloquei o colar ao redor do seu pescoço. Que honra usar algo tão cheio de história e amor. Que atuação perfeita. Eu estava completamente convencida de que havia encontrado uma filha do coração. Marcelo estava radiante, mais feliz do que eu o via desde que o pai morreu. Eles moravam juntos há 1 ano e meio num apartamento no Tatuapé que ele estava financiando, e eu os visitava todo domingo para almoçar e conversar sobre os planos do casamento. Camila cozinhava como uma chefe profissional, sempre me servindo nas melhores louças e me tratando como rainha. Falava sobre ter filhos com um desejo tão genuíno que me peguei comprando roupinhas de bebê escondido, sonhando com netinhos para encher minha casa silenciosa. Quero pelo menos 3 filhos, Dona Sol, ela dizia enquanto servíamos café depois do almoço. 2 meninos e uma menina. E quero que eles chamem a senhora de Vovó Sol, igual o Marcelo fazia quando era pequenininho. Como ela sabia que Marcelo me chamava de Vovó Sol quando criança? Detalhe que só alguém muito próximo da família saberia. Na época, aquilo me emocionou. Hoje, sei que foi pesquisa, mas algumas coisas me incomodavam. Pequenos detalhes que eu tentava ignorar porque queria tanto acreditar na perfeição daquela situação. As histórias sobre a infância nunca se encaixavam completamente. Numa conversa, ela dizia ter estudado em colégio particular em Moema, noutra mencionava uma escola pública na Zona Sul. Às vezes falava de uma casa com piscina onde cresceu, outras vezes de um apartamento pequeno. Quando questionada delicadamente sobre essas contradições, sorria e dizia: "Ah, Dona Sol, mudamos tanto de casa quando eu era criança por causa do trabalho do meu pai. Outra coisa que me causava estranheza era como ela sempre pagava tudo em dinheiro vivo. Restaurante, supermercado, farmácia, sempre notas de 50 e R$ 100 tiradas de uma carteira de couro cara. Quando perguntei sobre cartões, ela riu e respondeu: "Sou antiquada igual a senhora, Dona Sol. Dinheiro na mão, negócio no chão, como minha avó dizia." E havia a questão do trabalho. Ela dizia ser enfermeira pediátrica no HC, mas quando perguntei detalhes sobre o dia a dia, as respostas eram sempre vagas. "Ah, cuidamos das crianças, né? Cada dia é uma lição de vida." Nunca falava de colegas específicos, de casos marcantes, de chefes ou rotinas. Para alguém que supostamente trabalhava num dos maiores hospitais de São Paulo, ela era estranhamente desprovida de histórias profissionais. Mas Marcelo estava apaixonado perdidamente, e isso era o que importava para mim. Meu filho havia sofrido tanto quando perdeu o pai, havia se fechado no trabalho por anos, recusando conhecer mulheres ou participar de encontros que as amigas organizavam. Ver ele sorrindo de novo, planejando o futuro, falando de filhos e sonhos, era tudo o que eu podia desejar como mãe. Até a noite de terça-feira, 23 de abril de 2024, quando descobri a verdade que mudaria tudo para sempre.
Eu estava levando as lembrancinhas do casamento no apartamento deles. Pequenas caixinhas de acrílico com bem-casados artesanais que havia encomendado numa confeitaria de Higienópolis. Era por volta das 7 da noite, Marcelo ainda não havia chegado do trabalho, e Camila me recebeu de roupão, dizendo que havia acabado de sair do banho. Pedi para deixar as caixas na mesa da sala e ir embora rapidamente para não incomodar. Foi quando ouvi sua voz no quarto, baixa e urgente, falando ao telefone. Marcos, eu te disse para não me ligar neste número. Ela sibilava com um tom que nunca havia ouvido antes, completamente diferente da voz doce e educada que usava comigo. Não, o casamento ainda está marcado para sábado. Sim, depois eu vou ter acesso às contas dele. Calma, cara, vai dar tudo certo. Meu sangue virou gelo. Me pressionei contra a parede do corredor, grata pelos pisos antigos de madeira que me permitiam ouvir cada palavra sem fazer ruído. Meu coração batia tão forte que tinha medo de que ela ouvisse. Como assim? Você quer uma parte maior? A gente combinou 30%, Marcos. Não vai mudar agora. Pausa longa. Olha, a velha já nos deu mais de 180 mil e depois do casamento provavelmente vai ajudar com a casa nova, mais alguns presentes caros. Essa grana toda vale pelo menos 300 mil no final das contas. A velha. Ela estava falando de mim como a velha. Não, ele não suspeita de nada, está completamente fisgado, acredita em toda besteira que eu falo. Risada fria que me cortou como navalha. E vocês, acham que eu faria isso sozinha? É só questão de esperar mais uns meses depois do casamento para aplicar o golpe final e sumir. Marcelo, meu filho querido, minha vida inteira, não passava de um alvo numa operação de estelionato. Consegui sair daquele apartamento silenciosamente, as pernas tremendo tanto que mal conseguia caminhar. Entrei no meu Corolla velho e dirigi 3 quarteirões antes de ter que parar porque estava hiperventilando. Durante uma hora inteira, fiquei parada naquela rua escura, chorando lágrimas de raiva, decepção e medo. Como havia sido tão ingênua? Como não havia percebido que estava sendo manipulada por uma criminosa profissional? E, principalmente, como contaria isso para Marcelo sem destruir completamente sua capacidade de confiar em alguém novamente? Mas depois de chorar tudo que tinha para chorar, algo mudou dentro de mim. Algo duro e determinado que eu não sentia desde os 2 anos em que lutei ao lado do Osvaldo contra o câncer que acabou levando ele embora. Uma força que vinha do fundo da alma, da mesma fibra que me fez trabalhar 16 horas por dia para pagar a faculdade do meu filho, que me levantou do chão quando enterrei meu marido, que me ensinou que mulher da família Ferreira não abaixa a cabeça para ninguém. Se Camila Santos, ou qualquer que fosse o nome verdadeiro dela, pensou que poderia destruir meu filho e roubar o dinheiro que custou uma vida inteira de trabalho para juntar, ela havia escolhido a família errada para aplicar seu golpe. Voltei para casa naquela noite e fiz algo que nunca imaginei fazer na vida. Abri o Google e digitei Detetive Particular São Paulo. E vocês? O que fariam se descobrissem que a pessoa que mais amam estava sendo enganada por alguém em quem confiavam completamente? Na manhã seguinte, me encontrei com Teresa Matos num café na Rua Augusta, próximo ao metrô Consolação. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, óculos de leitura pendurados no pescoço e uma pasta de couro surrada que gritava, profissional experiente. Ex-investigadora da Polícia Civil que havia montado escritório próprio depois de se aposentar, especializando-se em casos de fraude matrimonial e estelionato familiar. Dona Solange, disse ela, depois que expliquei a situação toda, tomando notas numa caderneta pequena, o que a senhora está descrevendo parece um golpe de casamento clássico. Essas pessoas são profissionais, sabem exatamente como manipular as emoções das famílias. Teresa explicou que esse tipo de crime havia se tornado mais comum nos últimos anos, especialmente em São Paulo e outras capitais. Mulheres e homens que se especializavam em identificar alvos vulneráveis, geralmente filhos únicos de famílias com algum patrimônio, pessoas que haviam perdido os pais recentemente, ou viúvas com boas economias. Eles estudavam a vítima por meses antes de fazer o primeiro contato. Descobriam gostos, histórico familiar, situação financeira, pontos fracos emocionais. O método é sempre parecido.
continuou Teresa, mexendo o café sem açúcar. Criam uma personalidade perfeita para conquistar tanto o alvo quanto a família. No caso da senhora, provavelmente pesquisaram tudo sobre vocês antes dela aparecer na vida do seu filho. Mas como eles sabem tantos detalhes íntimos? Perguntei, ainda tentando processar a dimensão da farsa. Redes sociais, dona Solange. Facebook, Instagram, LinkedIn. As pessoas compartilham a vida inteira online sem perceber. Depois tem vizinhos que falam demais, colegas de trabalho, registros públicos. É mais fácil investigar alguém hoje do que há 20 anos atrás. O preço da investigação era R$ 3.000, metade adiantado. Hesitei por um segundo. Era muito dinheiro para minha situação financeira já apertada pelo empréstimo consignado. Mas pensei no Marcelo, na possibilidade dele casar com uma criminosa e ter a vida destruída, e assinei o contrato sem pestanejar. Quanto tempo a senhora precisa? Perguntei. 1 semana, no máximo 10 dias. Se ela realmente for quem eu suspeito, vou encontrar o rastro. Durante os 5 dias seguintes, vivi num estado de ansiedade permanente. Continuei visitando Marcelo e Camila normalmente, participando dos preparativos finais do casamento, sorrindo e fingindo que nada havia mudado. Mas cada vez que olhava para ela, via uma estranha. Cada gesto carinhoso parecia calculado. Cada Dona Sol soava falso nos meus ouvidos. Era como descobrir que sua casa havia sido invadida por meses sem você perceber. Marcelo notou minha mudança de humor. Mãe, a senhora está bem? Parece preocupada com alguma coisa. É só nervosismo pré-casamento, filho. Menti, apertando a mão dele. Sabe como é? Mãe coruja sempre fica ansiosa com mudanças grandes. A senhora não precisa se preocupar, disse Camila, abraçando meu braço com aquela intimidade fingida que agora me dava nojo. Vou cuidar muito bem dele. E da senhora também, é claro. Como ela conseguia mentir olhando diretamente nos meus olhos? Que tipo de pessoa faz isso sem demonstrar nenhum pingo de culpa? Na sexta-feira de manhã, Teresa me ligou. Dona Solange, preciso que venha ao meu escritório. Urgente. O escritório dela ficava num prédio comercial antigo na Liberdade. Sala pequena, mas organizada, com arquivos empilhados até o teto e um computador que parecia estar ligado permanentemente. Teresa me recebeu com uma expressão grave que fez meu estômago embrulhar. Sente-se, Dona Solange. O que descobri é pior do que imaginávamos. Ela abriu uma pasta repleta de documentos, fotos e impressões de páginas da internet. Camila Santos não existe. O RG que ela apresentou para o cartório é falsificado. A mulher que seu filho vai casar chama-se Priscila Regina Oliveira, tem 31 anos, é natural de Recife e possui uma ficha criminal extensa. Meu mundo desabou novamente. Mesmo sabendo que algo estava errado, descobrir a extensão da mentira foi como levar um soco no estômago. Teresa mostrou as fotos. Priscila em diferentes cidades, com cabelos de cores diferentes, sempre ao lado de homens mais velhos em cerimônias de casamento ou noivado. Recife, Belo Horizonte, Salvador, Brasília. Sempre o mesmo sorriso doce, sempre a mesma encenação. Ela tem pelo menos 6 identidades falsas documentadas. Aplicou golpes matrimoniais em 4 estados diferentes nos últimos 5 anos. Os valores variam entre 50 mil e 200 mil reais por vítima. E os homens que ela enganou? 2 ainda estão pagando empréstimos que fizeram para os casamentos que nunca aconteceram. Um terceiro teve depressão severa e precisou ser internado. O último, um viúvo de Salvador, perdeu a casa da família porque hipotecou o imóvel para pagar o casamento dos sonhos dela. Cada palavra era uma punhalada. Pensar que meu filho poderia ser mais um nome nessa lista de vidas destruídas me deu uma raiva que nunca pensei ser capaz de sentir. Tem mais, continuou Teresa. Marcos Rivera, o tal do telefone, é o ex-parceiro dela. Eles aplicavam golpes juntos até 2 anos atrás, quando ela o traiu num esquema de 75 mil reais em BH e fugiu com o dinheiro todo. Desde então, ele está atrás dela. Onde ele está agora? Bom, essa é a parte interessante. Consegui localizar ele aqui em São Paulo. Trabalha como segurança numa empresa terceirizada,
Mora numa pensão na Muca e, pelo que apurei, ainda está muito interessado em encontrar nossa Priscila. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Perigosa, arriscada, mas perfeitamente adequada à situação. Teresa, preciso que marque um encontro com esse Marcos Rivera. Dona Solange, no que a senhora está pensando? Estou pensando que um homem que foi traído por essa criminosa há 2 anos ficaria muito interessado em aparecer no casamento dela no sábado. O encontro com Marcos Rivera aconteceu no domingo de manhã, num McDonald's, na Radial Leste. Ele era um homem de uns 40 anos, magro, com tatuagens nos braços e uma cicatriz pequena no queixo. Parecia nervoso, olhando constantemente para os lados, como se esperasse que Priscila aparecesse do nada. Dona Solange? Perguntou quando me aproximei da mesa no fundo do restaurante. Você deve ser o Marcos. Obrigada por aceitar me encontrar. Sentei na frente dele e fui direta ao ponto. Não tinha tempo para rodeios. A mulher que você conhece como Priscila Oliveira está prestes a se casar com meu filho no próximo sábado, usando o nome falso de Camila Santos. Ela já roubou de mim R$180 mil e está planejando aplicar um golpe ainda maior depois do casamento. E os olhos dele se iluminaram com uma mistura de raiva e satisfação. Eu sabia que ia encontrar essa desgraçada um dia, disse, cerrando os punhos. Ela me deixou numa situação terrível em BH. Tive que vender minha moto, perdi o apartamento que estava financiando, fiquei devendo dinheiro para um monte de gente. Quase me mataram por causa das dívidas que ela criou. Marcos, preciso da sua ajuda para impedir que ela faça com meu filho o que fez contigo. Expliquei meu plano. No meio da cerimônia, diante de todos os convidados, ele apareceria para desmascarar Priscila publicamente. Não haveria como negar, não haveria como ela manipular a situação a seu favor ou inventar uma desculpa convincente na hora. A vingança perfeita, murmurou ele, sorrindo pela primeira vez. Ela sempre dizia que o maior medo dela era ser humilhada em público, que preferia morrer a passar vergonha na frente de muita gente. Então você aceita me ajudar? Senhora, eu pagaria para fazer isso, mas tem uma condição. Meu coração apertou. Qual? Eu quero que ela seja presa. Não quero só humilhar ela. Quero justiça. Para mim, para seu filho, para todos os outros que ela enganou. Como vamos conseguir isso? Marcos tirou do bolso um envelope amarelado. Guardei todas as provas do golpe que ela aplicou em mim. Documentos falsos, conversas gravadas, comprovantes das transferências que fiz para ela. A Teresa me falou que vocês também têm gravação da ligação que ela fez falando sobre o golpe. Era verdade. Na quarta-feira anterior, eu havia voltado ao apartamento deles com a desculpa de pegar um prato que havia esquecido e consegui gravar parte de outra conversa telefônica dela usando o celular. Não era muito claro, mas dava para entender que ela estava coordenando algum tipo de fraude. Tenho contato com um investigador da Polícia Federal que trabalha com crimes desse tipo, continuou Marcos. Se apresentarmos todas as provas juntas, no momento certo, eles podem prender ela em flagrante por estelionato e uso de documentos falsos. A ideia era ainda melhor do que eu havia imaginado. Não apenas impedir o casamento, mas garantir que Priscila pagasse pelos crimes. E se ela tentar nos culpar por alguma coisa? Inventar que é perseguição? Com as provas que temos, e principalmente com todas as outras vítimas que ela deixou pelo Brasil, não vai ter como negar. Além do mais, Dona Solange, a senhora não fez nada ilegal. Está apenas protegendo seu filho de um crime. Passamos 2 horas planejando cada detalhe. Marcos chegaria ao buffet às 3 da tarde, 1 hora depois do início da cerimônia, quando Priscila já estivesse no altar. Eu mandaria uma mensagem para ele no momento exato e ele irromperia no salão gritando o nome verdadeiro dela. Simultaneamente, eu chamaria a Polícia Federal, que já estaria a caminho com um mandado de prisão baseado nas nossas evidências. Uma coisa me intriga, disse eu quando já estávamos nos despedindo. Como ela conseguiu enganar tanto o Marcelo quanto a mim por tanto tempo? Somos pessoas inteligentes, não somos ingênuos. Marcos riu amargamente. Dona Solange, essa mulher é um gênio da manipulação. Ela estuda psicologia humana igual um cientista. Sabe exatamente que botão apertar para conseguir o que quer. Comigo, ela fingiu ser uma mulher frágil que precisava de proteção.
Com seu filho, provavelmente se fez de mulher independente, mas que valoriza a família. Com a senhora, virou a nora perfeita que nunca teve mãe. Era exatamente isso. Priscila havia criado uma versão dela mesma, especificamente desenhada para conquistar cada um de nós. E sabe o que é pior? Parte dela realmente acredita nas próprias mentiras na hora que está contando. Por isso parece tão convincente. Ela não está apenas fingindo, ela está vivendo o papel. Saí daquele encontro com uma sensação estranha. Alívio por ter encontrado um aliado. Raiva pela confirmação de que havia sido completamente enganada, mas também uma determinação férrea que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte do Osvaldo, eu tinha um propósito claro: proteger meu filho e fazer justiça. Durante a semana que antecedeu o casamento, mantive a rotina normal, mas cada momento foi uma tortura psicológica. Continuei participando dos preparativos finais, conversando com Priscila sobre detalhes da cerimônia, fingindo ansiedade maternal normal. Por dentro, eu estava contando as horas para o acerto de contas. Na quinta-feira, ela veio jantar em casa pela última vez como noiva da família. Preparei o prato favorito do Marcelo, bife à parmegiana com batata frita, e assistimos a um filme romântico na televisão, os três juntos no sofá da sala como uma família feliz. Obrigada por tudo, Dona Sol, disse Priscila quando estava indo embora, me dando um abraço longo e apertado. A senhora fez esse casamento ser possível. Nunca vou esquecer. Ela não fazia ideia do quanto aquela frase era profética. Marcelo tem muita sorte de ter uma mãe como a senhora. Eu só espero conseguir ser metade da mulher que a senhora é. Enquanto eu a abraçava de volta, pensava: você nunca vai descobrir que tipo de mulher eu realmente sou, sua mentirosa desgraçada. E você seria capaz de abraçar e sorrir para alguém sabendo que está planejando destruir essa pessoa completamente? O dia do casamento chegou cinzento e chuvoso, como se até o céu soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Acordei às 5 da manhã, depois de uma noite em claro, e me preparei como uma guerreira se vestindo para a batalha final. Escolhi meu melhor vestido preto, uma peça elegante que havia usado no casamento da minha sobrinha 2 anos antes, e as pérolas da família que Priscila usaria no pescoço dela pela última vez na vida. Enquanto tomava café na cozinha silenciosa, olhando a chuva bater na janela, pensei no Osvaldo. Se ele estivesse vivo, o que faria numa situação dessas? Meu marido sempre foi homem de poucas palavras, mas de ações decisivas. Quando o vizinho tentou tomar um pedaço do nosso terreno, alegando que a cerca estava no lugar errado, Osvaldo não discutiu, não brigou. Simplesmente apareceu com os documentos da prefeitura, um topógrafo e 2 policiais. O vizinho nunca mais falou sobre cerca. Às vezes, Sol, ele dizia, a justiça precisa de ajuda para aparecer. Hoje seria o dia da justiça aparecer para Priscila Regina Oliveira. Às 10 da manhã, recebi a ligação que esperava. Dona Solange, aqui é o investigador Ronaldo Santos da Polícia Federal. Marcos Rivera me passou todas as informações sobre o caso. Estamos com o mandado de prisão pronto. É só a senhora confirmar que é ela mesmo, e nós agimos. Vai dar tudo certo, investigador. Ela vai estar no buffet Vila Lobos às 2 da tarde, vestida de noiva, cercada por 250 convidados. Não vai ter como fugir. A senhora tem certeza de que quer fazer isso dessa forma? Poderíamos prendê-la em casa, sem todo esse escândalo público. Investigador, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Essa mulher destruiu famílias inteiras com seus golpes. Humilhou homens decentes, roubou economias de uma vida inteira, deixou pessoas em depressão e endividadas. Ela merece ser desmascarada do jeito mais público possível. Entendo, Dona Solange. Vamos estar prontos. Às 11 horas, Marcos me ligou. Dona Sol, estou nervoso. E se algo der errado? E se ela conseguir me convencer de que mudou, que está realmente apaixonada pelo seu filho? Marcos, disse eu, lembrando das conversas telefônicas que havia gravado. Você ouviu ela chamando meu filho de otário fisgado e me chamando de velha idiota. Pessoas assim não mudam. Elas só ficam melhores em mentir. A senhora tem razão. Vou acabar com essa desgraçada hoje.
Cuidado com as palavras, Marcos. Não queremos que ela seja agredida, só queremos que seja presa pelos crimes que cometeu. Às 12h30, Marcelo me ligou do salão de beleza onde estava se arrumando com os padrinhos. Mãe, a senhora está bem? Sua voz parece diferente. Por um segundo, senti vontade de contar tudo para ele, de poupá-lo da humilhação pública que estava prestes a presenciar. Mas sabia que se eu contasse antes, ele provavelmente não acreditaria, ou pior, tentaria confrontar Priscila sozinho e ela conseguiria manipular a situação a favor dela. Estou bem, filho, só ansiosa para ver você casado e feliz. Mentira piedosa. Na verdade, estava ansiosa para salvá-lo da maior enganação da vida dele. A Camila está radiante, mãe. Nunca vi uma noiva mais bonita. Camila. Até o fim ele continuaria chamando ela pelo nome falso. Tenho certeza de que está linda, Marcelo. Nos vemos na igreja. Desliguei o telefone e chorei por 5 minutos. Pelos próximos anos de terapia que meu filho ia precisar. Pela desconfiança que ele desenvolveria em relação a todas as mulheres que conhecesse. Pela inocência que estava prestes a perder para sempre. Mas não havia outro caminho. Preferia um filho ferido e vivo do que um filho enganado e destruído. Às 2h em ponto, cheguei ao Buffet Vila Lobos. O lugar estava magnífico, exatamente como eu havia sonhado para o casamento do meu único filho. Rosas brancas em cada mesa, lustres de cristal refletindo a luz dourada da tarde, convidados elegantemente vestidos conversando em pequenos grupos. Uma festa que custou R$180 mil dos meus suados recursos de aposentada. Cumprimentei alguns conhecidos, sorri para as amigas do trabalho do Marcelo, troquei beijos sociais com parentes distantes. Todo mundo comentando como eu devia estar emocionada, como o casamento estava lindo, como Camila era uma menina de sorte por ter encontrado uma família tão amorosa. Se soubessem o que estava prestes a acontecer... Às 2h15, o cerimonialista pediu para todos ocuparem seus lugares. A música começou a tocar e senti meu coração disparar. Hora do show. Marcelo entrou primeiro, lindo no smoking que eu havia alugado na melhor loja da região da Oscar Freire. Meu filho estava radiante, com aquele sorriso largo que eu não via desde antes da morte do pai. Por um segundo, me questionei se estava fazendo a coisa certa. Ele parecia tão feliz. Mas aí me lembrei da voz de Priscila ao telefone. Está completamente fisgado. Os padrinhos e madrinhas entraram em pares, todos sorridentes, todos alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. A música mudou para a marcha nupcial e todos os convidados se levantaram. Priscila apareceu na entrada do salão como uma aparição. O vestido Lucas Andere de R$15 mil caía perfeitamente no seu corpo esguio. O véu de 3 metros se arrastava no chão de mármore como uma nuvem branca, e no pescoço, brilhando sob as luzes do salão, estavam as pérolas da minha bisavó. Ela estava absolutamente deslumbrante. Uma mentirosa criminosa, mas deslumbrante. Caminhou sozinha em direção ao altar. Afinal, não tinha pai para acompanhá-la. Mais uma das suas mentiras elaboradas. Sorrindo para os convidados como uma princesa em conto de fadas. Quando passou pela fileira onde eu estava sentada, nossos olhos se encontraram por um segundo, e ela me piscou discretamente, como se disséssemos: conseguimos, Dona Sol, nosso plano deu certo. Se ela soubesse qual era realmente o meu plano... O padre começou a cerimônia com aquelas palavras tradicionais sobre amor, compromisso e família. Falou sobre a importância dos laços matrimoniais, sobre como o casamento era uma união sagrada que não deveria ser quebrada por ninguém. Ironia cruel do destino. Marcelo Roberto Ferreira da Silva, disse o padre, você aceita Camila Santos como sua esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Aceito. Respondeu meu filho com uma convicção que me partiu o coração. Camila Santos, continuou o padre, você aceita Marcelo Roberto como seu esposo. Foi nesse momento que enviei a mensagem para Marcos. Agora. Meu coração batia tão forte que achei que todos no salão poderiam ouvi-lo. Olhei para o telefone. 2h47.
Marcos deveria estar chegando ao buffet neste exato momento. Promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza. Priscila estava prestes a responder quando ouviu o barulho de passos rápidos no corredor que levava ao salão principal. Alguns convidados se viraram curiosos para ver o que estava acontecendo. Por todos os dias de sua vida? Eu aqui... Priscila Regina Oliveira! A voz de Marcos ecoou pelo salão como um trovão, cortando as palavras dela no meio. 250 pessoas se viraram simultaneamente para ver quem estava gritando, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Marcos estava na entrada do salão, vestindo uma camisa social branca e calça preta, segurando uma pasta de documentos numa mão e apontando para a noiva com a outra. Priscila Regina Oliveira, criminosa procurada em 4 estados. O rosto de Priscila passou por uma transformação que jamais esquecerei. Em menos de 2 segundos, ela foi da noiva radiante à mulher em pânico total. A cor sumiu completamente do rosto, os olhos se arregalaram de terror e ela começou a tremer visivelmente. "Quem é você?" gritou ela, tentando manter a compostura. "Eu não conheço esse homem. Meu nome é Camila Santos." "Seu nome é Priscila Regina Oliveira." Marcos gritou de volta, começando a caminhar em direção ao altar. "Você me aplicou um golpe de R$75 mil em Belo Horizonte há 2 anos, e agora está tentando fazer a mesma coisa com essa família." O burburinho começou entre os convidados, pessoas sussurrando, tentando entender o que estava acontecendo. Marcelo olhava de Marcos para Priscila com uma expressão de confusão total. "Camila, quem é esse homem?" perguntou meu filho, ainda sem entender nada. "Eu não sei, amor. É um maluco. Ele está confundindo eu com outra pessoa." Priscila estava quase gritando agora, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquiado. "Maluco, é?" Marcos chegou ao altar e abriu a pasta. "Então explica essas fotos suas com documentos falsos em Recife, Salvador e Brasília." Ele começou a jogar fotografias no chão de mármore. Fotos de Priscila em outros casamentos, com outros homens, usando outros nomes. A evidência era incontestável. "E explica essa gravação da sua conversa telefônica dessa semana, falando sobre como ia aplicar o golpe final depois do casamento." Marcos apertou o play num pequeno gravador e a voz inconfundível de Priscila ecoou pelo sistema de som do salão. "A velha já nos deu mais de 180 mil. Ele não suspeita de nada. Está completamente fisgado." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 250 pessoas processando simultaneamente que estavam assistindo ao desmascaramento de uma criminosa profissional. Priscila olhou para Marcelo com desespero. "Amor, eu posso explicar. Isso é tudo mentira. Ele está tentando me prejudicar." Mas Marcelo não estava mais olhando para ela. Estava olhando para mim. "Mãe", disse ele lentamente, "a senhora sabia disso?" Levantei da minha cadeira e caminhei em direção ao altar, cada passo ecoando no salão silencioso. "Sabia, filho. Descobri na semana passada e organizei tudo isso para te proteger. Por que não me contou antes? Porque você não acreditaria em mim. Porque ela é muito boa no que faz. E porque eu queria que você visse a verdadeira face dela quando não tivesse mais como fingir." Priscila me olhou com um ódio puro que finalmente revelou quem ela realmente era por baixo da máscara doce. "Você", sibilou como uma cobra, "velha miserável, você armou isso tudo." "Armei mesmo, minha querida. E sabe por quê? Porque uma mulher da família Ferreira não baixa a cabeça para ladra." Nesse momento, 3 homens de terno entraram no salão. "Polícia Federal. Priscila Regina Oliveira, você está presa por estelionato, uso de documentos falsos e formação de quadrilha." O que aconteceu depois foi um caos controlado. Priscila tentou correr, mas tropeçou no próprio vestido e caiu no chão de mármore, as pérolas da minha bisavó se espalhando pelo salão como lágrimas brancas. Os policiais a ajudaram a levantar e colocaram as algemas, enquanto ela gritava que era tudo perseguição, que ela estava realmente apaixonada pelo Marcelo. "Eu amo você!" ela gritou para meu filho enquanto era levada pelos policiais. "Eu realmente amo você." "Isso não era mentira." Marcos riu amargamente.
Ela disse a mesma coisa para mim em BH, e para o viúvo em Salvador, e para o comerciante em Recife. Sempre diz que ama quando é presa. Os convidados estavam em estado de choque. Alguns já haviam saído do salão. Outros tiravam fotos e gravavam vídeos com os celulares. Outros simplesmente ficaram paralisados, tentando processar o que acabavam de presenciar. O cinegrafista que estava gravando o casamento para o Instagram continuou filmando tudo. Sabia que aquelas imagens se tornariam virais em questão de horas. E no meio de toda essa confusão, Marcelo se aproximou de mim. "Mãe", disse ele baixinho, "como a senhora suportou saber disso e não me contar?" "Porque eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo, filho. E o amor de mãe às vezes significa fazer coisas difíceis para proteger quem a gente ama." Ele me abraçou ali mesmo, no altar decorado com rosas brancas que custaram R$ 25.000, enquanto os destroços do casamento mais dramático de São Paulo se espalhavam ao nosso redor. "Obrigado", sussurrou no meu ouvido. "Obrigado por me salvar. E vocês acham que exagerei na minha vingança? Ou fariam a mesma coisa para proteger alguém que amam?" Os 3 meses que se seguiram ao casamento mais dramático da história de São Paulo foram os mais difíceis da minha vida, desde a morte do Osvaldo. O vídeo do desmascaramento de Priscila viralizou nas redes sociais em questão de horas. Sogra desbarata golpista no altar, a vingança mais épica do ano. Criminosa é presa vestida de noiva. Em 2 dias, o vídeo tinha mais de 5 milhões de visualizações no Instagram e TikTok. Repórteres começaram a me procurar, querendo entrevistas para programas de televisão e sites de notícias. "Dona Solange", disse a produtora de um programa de auditório famoso, "a senhora gostaria de contar sua história na televisão? Podemos pagar bem." Recusei todas as propostas. Aquilo não tinha sido um show para ganhar fama ou dinheiro. Tinha sido uma mãe protegendo seu filho. E pronto. Marcelo ficou 2 dias sem sair de casa depois do casamento frustrado. Trancou-se no quarto do apartamento dele, não atendia telefone, não respondia mensagens. No 3º dia, apareceu na minha porta às 6 da manhã, com os olhos vermelhos de quem chorou a noite inteira. "Mãe, preciso conversar com a senhora." Preparei café como fazia desde que ele era adolescente, com açúcar mascavo e leite quente, do jeito que o pai dele ensinara. Sentamos na mesa da cozinha, onde tantas outras conversas importantes da nossa família haviam acontecido. "Como a senhora conseguiu perceber que ela estava mentindo?" perguntou ele, mexendo o café sem beber. Contei tudo. A conversa telefônica que ouvi por acaso, a investigação com Teresa Matos, a descoberta sobre Priscila Regina Oliveira, o plano com Marcos Rivera. Cada detalhe doloroso de como eu havia descoberto que nossa família estava sendo enganada por uma criminosa profissional. "Filho", disse eu no final, "sei que magoa saber que eu guardei isso de você por 1 semana, mas você teria acreditado em mim se eu chegasse aqui falando que sua noiva era uma golpista?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a xícara de café. "Provavelmente não", admitiu finalmente. "Eu estava muito apaixonado. Ou pensava que estava." "Você estava apaixonado pela pessoa que ela fingia ser. Isso é diferente de estar apaixonado por uma mentirosa. Como vou conseguir confiar em alguém novamente, mãe? Como vou saber se a próxima pessoa que eu conhecer não está mentindo também?" Essa pergunta me partiu o coração porque eu sabia que não tinha uma resposta fácil. O que Priscila havia feito conosco deixaria cicatrizes que durariam anos. "Filho, pessoas como ela são exceções, não regras. A maioria das pessoas é honesta. A maioria das mulheres que você vai conhecer na vida não são criminosas profissionais especializadas em golpes matrimoniais. Mas como vou distinguir? Com tempo, Marcelo, com paciência, conhecendo as pessoas devagar, prestando atenção nos detalhes, não se apaixonando pela primeira impressão e, principalmente, não escondendo nada da sua mãe", disse, tentando arrancar um sorriso dele. Funcionou. Ele sorriu pela primeira vez desde o casamento desastroso. "A senhora é impossível, mãe. E você ainda não viu nada. Espera só eu conhecer a próxima namorada que você trouxer aqui em casa." Durante essas semanas difíceis, descobri que o escândalo havia tido consequências que eu não esperava.
Teresa Matos me ligou para contar que outras vítimas de Priscila pelo Brasil estavam entrando em contato comigo através das redes sociais, querendo saber como haviam feito para desmascarar ela. Dona Solange, tem um senhor de Salvador que perdeu a casa por causa dela. Está querendo vir a São Paulo para testemunhar no julgamento. E vai ter julgamento mesmo? Vai sim. Com todas as provas que conseguimos, ela vai pegar pelo menos 5 anos de cadeia e vai ter que devolver o dinheiro para todas as vítimas. Essa notícia me deu uma satisfação que não sentia há meses. Justiça sendo feita, finalmente. Marcos Rivera também me procurou algumas vezes durante esse período. Ele havia se tornado uma espécie de celebridade menor nas redes sociais, sendo chamado de o homem que ajudou a sogra vingativa. Mas percebi que, na verdade, ele estava lidando com seus próprios demônios. Dona Sol, disse ele numa das vezes que nos encontramos para tomar café, às vezes acordo de madrugada achando que ainda estou devendo dinheiro por causa dela. Foi tanto tempo acreditando nas mentiras dela que ainda não me acostumei com a ideia de que acabou. Marcos, você fez a coisa certa. Ajudou a impedir que ela destruísse mais famílias. Eu sei, mas ainda assim, foi estranho ver ela algemada, sabe? Mesmo depois de tudo que ela fez, ainda senti um pouco de dó. Entendi exatamente o que ele quis dizer. Apesar de toda a raiva que senti por Priscila, apesar de toda a vingança que planejei, no fundo, ela também era uma pessoa perdida, que havia escolhido o caminho errado na vida. Isso não justificava o que ela fez, mas explicava por que às vezes ainda me pegava pensando nela com uma pontinha de compaixão. 2 meses depois do casamento, Marcelo voltou a trabalhar normalmente e até começou a sair com alguns amigos nos finais de semana. Lentamente, estava recuperando a confiança em si mesmo, mas ainda não falava em conhecer mulheres novas. Deixa o tempo curar essas feridas, filho. Eu dizia sempre que ele tocava no assunto. Quando for a hora certa, você vai saber. A recuperação financeira foi mais demorada. Os R$ 180 mil que gastei com o casamento nunca voltaram completamente, mas consegui cancelar alguns contratos e recuperar uma parte do dinheiro. O empréstimo consignado continuou descontando da minha aposentadoria, mas aprendi a viver com menos. Não era a primeira vez na vida que precisava apertar o cinto. O que mais me incomodava era saber que ainda havia pessoas comentando o caso nas redes sociais, criando teorias conspiratórias, criticando minhas ações. Alguns diziam que eu havia sido muito cruel com Priscila, que deveria ter resolvido a situação em particular. Outros me chamavam de heroína nacional por ter desmascarado uma criminosa. Mãe, não lê esses comentários. Marcelo me avisava sempre. As pessoas na internet não sabem de nada sobre nossa vida. Ele tinha razão, mas ainda assim era difícil ignorar completamente. O julgamento de Priscila Regina Oliveira aconteceu 4 meses depois do casamento. Eu e Marcelo fomos convocados como testemunhas, junto com Marcos e outras 3 vítimas dela que vieram de outros estados. Foi a primeira vez que vi ela novamente desde o dia da prisão. Priscila estava diferente. Sem a maquiagem profissional, sem os cabelos perfeitamente arrumados, sem as roupas caras, ela parecia menor, mais frágil. Usava uma roupa simples de presidiária e mantinha os olhos baixos durante todo o julgamento. Quando chegou minha vez de testemunhar, o advogado de defesa dela tentou me apresentar como uma sogra ciumenta que havia armado uma perseguição injusta. Dona Solange, a senhora não acha que poderia ter conversado com a acusada em particular antes de criar todo esse escândalo público? Doutor, respondi com a mesma voz firme que usei para criar meu filho sozinha. A acusada havia roubado de mim R$ 180 mil e estava planejando aplicar um golpe ainda maior no meu filho depois do casamento. Pessoas assim não merecem conversas em particular. Merecem cadeia. O promotor público apresentou todas as provas: as gravações telefônicas, os documentos falsos, o histórico criminal em outros estados, os depoimentos das outras vítimas. Era impossível negar a culpa dela. Quando o juiz leu a sentença, 6 anos de prisão em regime fechado e obrigação de restituir todo o dinheiro roubado das vítimas. Priscila finalmente me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde o dia do casamento. Não havia mais raiva no olhar dela. Apenas cansaço e uma tristeza profunda que me fez lembrar que,
Por baixo da criminosa manipuladora, ainda havia uma pessoa que havia feito escolhas terríveis na vida. Saí daquele tribunal com uma sensação estranha de alívio misturado com melancolia. Justiça havia sido feita, mas não sentia a satisfação que esperava sentir. Talvez porque vingança nunca seja tão doce quanto imaginamos que vai ser. Marcelo notou meu estado de espírito na volta para casa. Mãe, a senhora está arrependida do que fez? Não, filho, arrependida não. Faria tudo de novo se fosse necessário. Mas também não me sinto como uma heroína, sabe? Me sinto como uma mãe que fez o que precisava fazer. E isso não é ser heroína? Pensei na pergunta dele por um longo tempo. Talvez seja, filho. Talvez heroísmo seja isso mesmo. Fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando machuca, mesmo quando todo mundo vai te julgar. 6 meses depois do episódio todo, Marcelo me ligou numa manhã de domingo, mais animado do que eu o ouvia há tempos. Mãe, tem uma pessoa que quero que a senhora conheça. Meu coração acelerou. Uma pessoa? Uma colega do trabalho, a Fernanda. Engenheira civil também, trabalha na mesma empresa que eu há 3 anos. A gente começou a conversar mais depois de tudo que aconteceu. Ela foi muito legal comigo durante aquele período difícil. E eu gostaria de trazê-la para almoçar em casa no próximo domingo, se a senhora aceitar conhecer ela. Claro que aceito, filho, mas dessa vez vou investigar ela direitinho antes, viu? Ele riu na linha. Mãe, a senhora é terrível, mas eu amo a senhora exatamente por isso. No domingo seguinte, conheci Fernanda Ribeiro, uma moça de 30 anos, filha de um pedreiro e de uma faxineira do interior do Paraná, que havia se formado em engenharia com muito esforço e estava construindo a carreira em São Paulo. Simples, direta, sem firulas, o oposto completo de Priscila. Durante o almoço, ela me contou sobre a família, mostrou fotos dos pais e dos irmãos, falou sobre o trabalho com o conhecimento técnico de quem realmente era engenheira. Não tentou me impressionar ou me conquistar. Apenas foi ela mesma, naturalmente. Dona Solange, disse ela antes de ir embora, sei que o Marcelo passou por uma situação muito difícil, e sei que a senhora deve ficar preocupada com qualquer mulher que apareça na vida dele agora. Quero que saiba que respeito isso completamente. Fernanda, você parece ser uma menina séria, mas me permite dar um conselho? Claro. Nunca esconda nada de importante do Marcelo. E nunca esconda nada de importante de mim. Transparência total, sempre. É a única forma de funcionar nesta família. Ela sorriu e me deu um abraço sincero. Combinado, Dona Sol. Hoje, 1 ano e meio depois do casamento mais dramático de São Paulo, posso dizer que nossa família se recuperou completamente. Marcelo e Fernanda estão namorando sério há 8 meses, e ela se tornou quase uma filha para mim. Diferente de Priscila, que forjava intimidade, Fernanda construiu nossa relação devagar, com paciência e sinceridade. Eles ainda não falam em casamento, e eu prefiro assim. Deixa o tempo mostrar quem ela realmente é. Mas posso dizer que durmo tranquila, sabendo que se um dia eles resolverem se casar, será com uma pessoa de verdade ao lado do meu filho. Priscila ainda está cumprindo pena na penitenciária feminina de Santana. Soube por Teresa Matos que ela está participando de um programa de ressocialização, aprendendo corte e costura. Talvez um dia ela saia da cadeia mudada. Talvez não. Não é mais problema meu. Marcos Rivera virou amigo da família. Vem almoçar em casa uma vez por mês, virou meio que um irmão mais velho para o Marcelo. Conseguiu um emprego melhor, saiu da pensão, está reconstruindo a vida. Às vezes falamos sobre aquele período difícil, mas principalmente falamos sobre o futuro. E eu? Bem, descobri que sou muito mais forte e determinada do que imaginava. Descobri que amor de mãe pode ser suave quando precisa, mas também pode ser feroz quando necessário. Descobri que justiça, às vezes, precisa de uma empurrãozinha para acontecer. Não me arrependo de nada do que fiz. Se soubesse que meu filho estava sendo enganado por uma criminosa e tivesse a chance de protegê-lo, faria tudo exatamente igual. Porque no final das contas, ser mãe não é só dar colo e fazer carinho. É também ser forte o suficiente para tomar decisões difíceis quando a situação exige. Algumas pessoas ainda me param na rua para comentar sobre o caso.
Umas me chamam de heroína, outras de louca. Não me importo com nenhuma das duas coisas. Eu sou Solange Ferreira da Silva, uma aposentada de 68 anos que protegeu seu filho da forma que achou necessária. E se isso faz de mim a sogra mais temível de São Paulo, que assim seja. Porque uma coisa eu aprendi nessa vida toda. Nunca subestimem uma mulher brasileira quando ela está protegendo sua família. Somos muito mais perigosas do que parecemos. Na semana passada, Fernanda me procurou em particular. Dona Sol, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Como a senhora soube que eu era diferente da outra? Simples, Fernanda. Você nunca tentou me impressionar. Nunca me tratou como se eu fosse importante demais, ou como se fosse sua melhor amiga logo de cara. Você foi você mesma desde o primeiro dia. Isso é coisa que pessoa honesta faz. E se um dia eu fizer alguma coisa que desapontou a senhora? Aí a gente conversa como família de verdade conversa. Com sinceridade, mesmo que doa. Mas sempre com amor. Ela sorriu e me deu aquele abraço carinhoso que só filha de coração sabe dar. Obrigada por ter me aceito na família, Dona Sol. Obrigada por fazer meu filho feliz de verdade, minha filha. Esta é minha história. A história de como uma aposentada da Muca descobriu que sua futura nora era uma criminosa e orquestrou a vingança mais comentada que São Paulo já viu. A história de como o amor de mãe pode ser doce como mel, mas também implacável como aço quando precisa proteger um filho. E sabem qual é a melhor parte? 3 semanas atrás, Fernanda me perguntou se eu ainda tinha o colar de pérolas da bisavó. Tenho sim, minha filha. Por quê? É que o Marcelo disse que um dia, quando for a hora certa, esse colar vai para a mulher com quem ele se casar de verdade. E você acha que chegou essa hora? Ainda não, ela respondeu com aquela honestidade que me conquistou desde o início. Mas acho que está chegando. Quando esse dia chegar, quando meu filho finalmente se casar com alguém que merece usar as pérolas da minha bisavó, vou saber que toda essa história valeu a pena. Que a vingança, o escândalo, a dor e a recuperação, tudo valeu a pena para que ele encontrasse o amor verdadeiro. Porque no final das contas, essa foi sempre a verdadeira história. Não sobre vingança, mas sobre proteção. Não sobre ódio, mas sobre amor. O amor incondicional de uma mãe que faria qualquer coisa para salvar seu filho. Obrigada por chegarem até o fim dessa história. Se ela tocou vocês de alguma forma, se conhecem alguém que já passou por situação parecida, ou se são mães que fariam a mesma coisa pelos seus filhos, compartilhem nos comentários, porque histórias como essa precisam ser contadas para que outras famílias não passem pelo que passamos. E lembrem-se, família é a coisa mais preciosa que temos nesta vida. Vale a pena lutar por ela.